O religioso é Jesus Cristo. Ele veio à noite. Alguém que anda à noite é porque não quer ser visto. As razões pelas quais o motivaram vir à noite. Porque ele procurou um homem de sua época. Estava tendo destaque nos seus dias. Este homem era Jesus Cristo. Esse visitante noturno escolheu as sombras da noite para falar com Jesus Cristo. Por quê? Qual a razão? Era que Jesus Cristo não era bem visto pelo sistema religioso de sua época. O sistema religioso de sua época não olhava com bons olhos a Jesus Cristo. Este religioso procurou a Jesus à noite. Esse religioso tinha algum interesse em Jesus Cristo. Ele percebia valores em Jesus Cristo. E era um homem preocupado. E Jesus Cristo percebeu o tema de sua vida. E a maior preocupação desse homem religioso era a vida eterna. A vida eterna era a preocupação desse homem. E ele queria resolver. E quem era esse religioso? Era um dos principais. Era um dos principais de sua época. Ele era um dos principais. E nós podemos ver a altura, a hierarquia que ele vivia, quanto à morte de Jesus Cristo. Ele foi um dos que foi pedir o corpo de Jesus Cristo ao governador Pilatos, a Pôncio Pilatos, para poder sepultar Jesus Cristo. Então, era um homem que ocupava o alto escalão da sua sociedade. Então, ele tinha que tomar precauções, cuidados, ao visitar Jesus Cristo, para não ser visto. Mas no coração dele jazia uma grande preocupação: herdar a vida eterna. O que fazer para herdar a vida eterna? Ele queria estar no reino de Deus. Essa era a preocupação desse religioso. E ele foi buscar alguém que era repudiado, estava sendo repudiado pelo sistema religioso, para encontrar a sua resposta. Aí nós podemos ver o patamar que ele colocava Jesus Cristo em sua vida. O lugar que ele ocupava, que ele dava a Jesus Cristo em sua vida. Pois ele deslocou-se da sua altura e foi até Jesus Cristo, aquele repudiado pelo sistema, mal visto pelo sistema. E foi nas caladas da noite, para não ser reconhecido pelos do seu nível. Então aí nós vemos Jesus Cristo deparando-se com um religioso. E o religioso pergunta: Mestre, o que faço para herdar a vida eterna, mestre? A grande preocupação dele, a vida eterna. Era um homem que não pensava só nas coisas desse mundo, mas ele tinha a preocupação da vida futura. Um grande ensinamento para os homens de hoje
que vivem no presente e acham que a vida começa aqui e aqui termina, e vai tudo para o pó. É uma passagem rápida. E acabou. Ponto final. Coitado daqueles que têm esse pensamento. Por isso que gera a filosofia da loucura, da depressão, do nada e do nada. Mas Nicodemos não tinha essa filosofia negativa. Este religioso estava preocupado com um fator muito importante, a vida mais importante, a vida eterna, era a preocupação de Nicodemos. E ele foi procurar um homem rejeitado pelo sistema, Jesus Cristo. E Jesus respondeu ao seu desejo. Nicodemos, se você quer dar a vida eterna, você terá que nascer de novo. Nicodemos não entendeu nada. Ele buscou na sua mente esse tema, mas não encontrou nada. O sistema onde ele foi educado, aquele sistema religioso, baseado nas leis de Moisés e na tradição do seu povo, com suas disciplinas e doutrinas, não tinha esse parâmetro. Não tinha no seu arsenal de ensinamento. E Nicodemos sentiu-se sem arma, desarmado. Não sabia o que fazer com essa nova postura de Jesus Cristo. Um novo paradigma, nascer de novo. Então, Nicodemos, na sua cabeça, coloca o paradigma, religião e a nova criatura. Religião e a nova criatura. Ele era um religioso. Mas Jesus estava propondo que se ele quisesse realizar o desejo do seu coração, que era ir para a vida eterna, ele teria que nascer de novo. Só que a religião não ensinou esse ponto fundamental para ele. E ele, como um príncipe, um sacerdote do sistema, não conhecia essa mensagem de Jesus Cristo. Era-lhe uma doutrina nova. Religião e o nascer de novo. Jesus estava como colocando o machado sobre a árvore, na raiz da árvore religiosa e rompendo com o sistema religioso. Morre o sistema religioso e agora fica o nascer de novo. E nós podemos ver, nestes dois paradigmas, uma outra questão. Na religião, sobressai o coletivo, multidão. No nascer de novo, sobressai o indivíduo. Coletivo e indivíduo. Jesus estava dando uma machadada no pé da árvore da religião, quebrando o coletivo. E dizendo, a salvação é algo individual. A salvação é uma opção individual. E Nicodemos, se você quer dar o reino de Deus, esse plano que está no seu coração, se você quiser ocupar seu lugar lá, você terá que nascer de novo. É uma opção. Nicodemos realmente não entendeu. Nicodemos não entendeu nada. Nicodemos ficou suspenso, com as perninhas no ar. Nicodemos não encontrou chão para se apoiar nos conceitos de Jesus Cristo, nesse novo conceito da nova criatura. Todo o seu sistema religioso caiu como que por terra. Ele não tinha onde se apoiar. A nova criatura não cabia dentro do sistema religioso. Nicodemos, como mestre da lei e de toda a tradição religiosa, não encontrava substância, apoio
para essa nova doutrina. E aí está o grande porquê que Jesus Cristo foi rejeitado pelo sistema religioso de sua época. Pois Jesus estava dando um corte no sistema religioso. Então, a visita de Nicodemos traz um novo paradigma. Um novo paradigma surge. De que lado que eu quero ficar se eu desejo ter a vida eterna? Do lado das religiões, ou que é o coletivo, ou do lado pessoal, individual, que é a opção da nova criatura. E outra coisa, que é mais importante, o coletivo ele é regido, o lado religioso, o coletivo, é regido por conceitos como doutrinas, dogmas, todas sistematicamente elaborados para satisfazer a razão humana. É uma obra humana disciplinada para satisfazer a razão humana. Por isso que o religioso ele está satisfeito na sua religião, plenamente satisfeito por todas as suas condições lógicas e racionais, o seu raciocínio é satisfeito no aprimoramento e disposição das disciplinas e do conteúdo das matérias religiosas. Através dos seus ensinamentos e dogmas. Ele está satisfeito. Mas, o outro lado, já não é mais dirigido pelos conceitos dos homens. É dirigido pelo Espírito Santo. Pois os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Aí está o conceito da nova criatura. Aqueles que ocuparão o reino de Deus. E Deus já tinha dito no Antigo Testamento, tudo é feito pelo meu Espírito. Mas os homens nunca prestaram atenção a essa direção de Deus para o homem. Mas agora, finalmente, 2000 anos depois, a questão do Espírito Santo brilha diante de nossos olhos. Há 500 anos atrás brilhou a questão das Escrituras Sagradas. Lutero, só a Escritura, somente as Escrituras basta, é suficiente para a salvação. Mas agora nós vimos que as Escrituras ela não é suficiente para a salvação, pois ela está dependendo de um outro elemento. Do que a Escritura está dependendo? De um elemento chamado interpretação. E esse elemento chamado interpretação veio dar origem a muitas interpretações, e essas interpretações vieram dar origem a muitas denominações ou as igrejas de hoje, com seus diferentes rótulos. Então precisava se levantar algo, não só a Escritura, mas a Escritura e mais um elemento, Espírito Santo. As Escrituras mais o Espírito Santo. As Escrituras, ali está o quê? A palavra de Deus através das palavras de Jesus Cristo. Agora, Jesus Cristo, antes de ir, já notificou isso, mas os homens não perceberam. Vocês não ficarão órfãos. Meu Pai vai enviar a vocês, eu pedirei a Ele, Ele vai enviar o Espírito Santo. Esse sim, esse vai ser o intérprete de vocês. Ele vai ensinar tudo e vai fazer vocês lembrarem tudo o que eu disse. Agora estamos completos. Agora podemos olhar para a parábola das virgens e ver as virgens prudentes. Está ali com a Escritura na mão e com o quê? O óleo, o Espírito Santo. E na hora, quando foi dito
Chegou o noivo! Aquelas que tinham as escrituras sagradas e o óleo do Espírito Santo, o óleo, seguiram em caminho e encontraram o quê? A porta aberta. Essas não viram a tribulação. Não viram a tribulação. Agora, aquelas que ficaram só com a escritura voltaram para buscar o óleo. Estas passaram por todo o tempo da tribulação. E tiveram uma grande surpresa. Quando chegaram lá no céu, as portas da eternidade estavam fechadas. E reclamam, e uma voz sai de lá: eu não sei a origem de vocês, eu não conheço vocês. Terceira decepção. A primeira, quando não tinham o óleo. Voltaram para buscar. E na ida vão sofrer o castigo do inimigo, o tempo de tribulação. E vão chegar lá, vão ter a segunda decepção. Vão encontrar os portões fechados. E a terceira é quando uma voz diz: eu não sei a origem de vocês. Eu não conheço a procedência de vocês. Então, queridos, vemos o religioso e Jesus Cristo. E Jesus Cristo ensinando ao religioso se ele quer ter a vida eterna. A solução é nascer de novo. E nascer de novo é sermos dirigidos não por doutrinas de homens, mas sermos dirigidos pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo tem uma virtude: ele sopra onde ele quer. Ele sopra onde ele quer. Então, novamente, vemos sistema religioso com sua fisionomia, com sua linha mantida pelos seus discursos, mantida por suas disciplinas e ensinamentos. E Espírito Santo que sopra onde quer. E o Espírito Santo faz o quê? Ilumina o indivíduo. Ouça o que o Espírito diz à igreja. E nós, diz Paulo, somos a igreja vivente. É para nós que o Espírito Santo fala. E nossos ouvidos devem estar atentos. Esse deve ser o olhar da nova criatura. Atento à voz do Espírito Santo. E não a doutrinas e dogmas de homens. É uma boa nova, não é? É uma boa nova. Jesus e o religioso. De que lado você está, meu amigo? Do coletivo ou do individual? Do coletivo com suas doutrinas. O individual com a voz do Espírito Santo. É uma boa nova, não é?